Hoje nós vamos falar sobre a escrituração fiscal nos casos de construção civil na parte do ISS. O objetivo desse vídeo é falar das preocupações que o tomador e o prestador de serviço devem ter na hora da escrituração fiscal quanto à parte da redução da base de cálculo. Vamos ao vídeo. A preocupação, em primeiro lugar, do tomador de serviço. O exemplo que eu vou colocar aqui vai ser de um tomador de serviço que é uma pessoa jurídica. A Lei Complementar 116 já define a pessoa jurídica, tomador de serviço de construção civil, já define que ela é a responsável pelo pagamento do imposto. Tá? Então, o caso que eu vou colocar aqui é de um tomador de serviço, sendo uma pessoa jurídica. Então, vamos ver o cuidado que ela vai ter que ter quanto à redução da base de cálculo do ISS, esse tomador de serviço. Se o prestador de serviço informar na nota fiscal uma base de cálculo menor que o preço de serviço e o tomador de serviço, pessoa jurídica, não informar na escrituração fiscal, pagará mais imposto do que o devido. Por quê? Vamos ver aqui. Se o prestador de serviço está informando uma base de cálculo menor do que a do preço do serviço, isso possivelmente vai ser a redução do material aplicado na obra. Mas vamos ver os cuidados que o tomador de serviço deve ter. Tá? Eu peguei um exemplo aqui de uma nota fiscal de um prestador de serviço com os dados que ele colocando. O preço de serviço a R$100, a base de cálculo indo para R$60, com uma alíquota de 5% nesse serviço de construção civil, e o imposto a pagar ficou R$3. Porque 5% de 60 daria os R$3. Tá fechadinha a nota fiscal dele com essas informações, o tomador vai pegar essas informações e vai ter que fazer a escrituração fiscal como serviço tomado. Muitos municípios passam essa obrigação para o tomador de serviço para ele escriturar em livros fiscais os serviços tomados. Então vamos ver o que acontece aqui. O tomador de serviço, ele contratou o serviço por R$100 e no caso aqui ele ficou responsável pelo pagamento do imposto de R$3. Então o que acontece? O tomador paga 97 ao prestador e retém 3 para o pagamento do ISS, tá? Fechando nos R$100, que é o preço do serviço. Então, até aqui está perfeito. Tá? Agora vamos ver, caso o tomador escriture R$100 de base de cálculo e não informe a redução da base de cálculo. Aí você vai perguntar, mas isso acontece? Tem tomador de serviço que não escritura essa parte? Vamos ver o que acontece. Mas acontece e acontece muito. Tá? A base de cálculo vai ficar a mesma do preço de serviço. Se ele não colocou a redução da base de cálculo, a base de cálculo vai ficar o quê? R$100, que é o preço de serviço. E o ISS vai passar de R$3 para R$5. 5% de R$100 dá R$5. Mas Ed, mas isso acontece? Acontece bastante. O tomador de serviço pagará R$2 a mais do que o prestador. Então, inicialmente, ele reteve 3 do prestador, achando que aqueles R$3 ficaria o suficiente para quitar, para pagar o imposto. E, na verdade, como ele escriturou errado, o valor do imposto, que era de 3, na informação que ele fez sem mencionar a redução da base de cálculo, ele ficou R$5. Então ele teve que pagar R$2 a mais do que ele reteve do prestador de serviço. Vamos colocar aqui agora a parte do prestador de serviço, sendo um optante do Simples Nacional. Agora eu vou mostrar o outro lado de um prestador de serviço, a escrituração fiscal dele, né? Como ele faria essa escrituração fiscal, para também não incorrer nesse pagamento a maior do ISS, o pagamento em duplicidade. Tá? O prestador de serviço, que ele é optante do Simples Nacional, ele vai ter uma tributação, uma forma de tributação diferenciada. Tá? E essa informação ele vai ter que informar, tudo num programa que existe na Receita Federal. Ele vai ter que informar a Receita Bruta, no caso da construção civil ele vai ter que informar o local da obra também. Tá? Então vamos ver o que acontece aqui lá no sistema do Simples Nacional. O prestador informará no PGDAS, que é o programa que eu falei que ele vai informar essa Receita Federal, a receita bruta dele, mais o local da obra. Então ele informará no PGDAS-D
que o ISS foi retido pelo tomador, no caso aqui eu estou colocando também uma pessoa jurídica, para atender como se fosse uma norma geral da Lei Complementar 116, que ela já define que uma pessoa jurídica, quando toma serviço, ela é responsável pelo pagamento. Tá? Então, ele vai informar lá no programa da Receita Federal que o ISS ele foi retido pelo tomador, para que essa receita bruta seja excluída da base de cálculo do prestador. Agora, você também vai me perguntar, Éder, mas ele não vai fazer isso? O prestador não faz isso? Não faz também. Acontece muito desse caso, dele não informar que o imposto foi retido pelo tomador. E aí, olha o que acontece. Haverá um pagamento pelo prestador que não saiu da base de cálculo aquele valor da receita, ele mencionou o valor da receita total, mas não mencionou que o ISS ia ser pago pelo tomador. Lá nesse programa tem o campo que vai informar. Então ele vai mencionar ali no campo desse programa que o ISS foi retido pelo tomador e automaticamente quando ele coloca isso, sai da base de cálculo dele, que no simples é a receita bruta, e joga uma alíquota em cima dessa receita bruta. Se ele não excluir esse valor dessa receita que vai ser tributada e paga pelo tomador, ele vai acabar pagando. Então olha o que ele está falando ali. Se ele informar esse imposto foi retido pelo tomador, não haverá pagamento de duplicidade do ISS. Por que o pagamento de duplicidade? Porque vai gerar uma guia lá no Simples Nacional, gerada pela Receita Federal, que o prestador vai pagar. Como ele não tirou da base de cálculo dele, vai estar lá na base de cálculo dele para ele pagar. E a outra guia vai ser gerada como? Pelo tomador de serviço, como sendo responsável pelo pagamento do ISS referente a essa parcela da receita bruta que o prestador de serviço mencionou que o tomador é responsável pelo pagamento. Ali no município vai gerar uma guia para o tomador pagar. Você pode me perguntar, Éder, mas acontece isso daqui? Acontece também, porque no Simples é uma coisa muito específica, e ainda mais com a construção civil, que vira mais específico ainda do que já é. Tá? Então tem muitos casos de construção civil que passa pela nossa mão da fiscalização, que o prestador de serviço não exclui da base de cálculo dele lá no Simples, então acaba tendo pagamento pela Receita e pagamento pelo município. Tá? Acontece também muito. Ou muitas vezes o próprio construtor, ou engenheiro, ou esse prestador de serviço ele faz essa contabilidade dele mesmo e acaba falhando ou não percebendo esse assunto, achando que está acertando, mas muitas vezes paga até sem saber, paga mais sem saber, muitas vezes paga a mais sem saber, tá? Então, são esses os casos que eu gostaria de mostrar. Então, finalizamos mais um assunto da construção civil e ISS e fico à disposição e faço o convite para vocês entrarem no nosso canal, se inscrever no nosso canal e ver os outros vídeos que tem relacionados à construção civil, a ISS. Até mais!